Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria abraçar a comunidade Sepetiba nessa festa dos 8 anos da Associação Cristã. É muito bom estar com vocês, participar dessa festa que é fruto do trabalho, da dedicação, do abraço ao outro, que vem aqui em busca, antes de tudo, da paz do coração, da esperança na vida, na certeza da unidade com um plano divino. É muito bom estarmos juntos e abraçá-los nessa festa. Hoje eu trouxe o tema para vocês do nosso último livro. Nós já temos vários trabalhos publicados, hoje já em torno de uns 30, e hoje nós trouxemos o nosso último, que é um gastrônomo no além. Choca, porque a gente quase sempre num ambiente espiritualista, né? De repente a gente falar de um gastrônomo, mas é natural. Poderia ser um médico no além, podia ser um engenheiro no além, podia ser uma professora no além, né? Podia ser um mecânico no além. Ele era um gastrônomo que desencarnou e foi para o além. Tá certo? É essa a colocação. Evidentemente que um mecânico vai pensar em coisas da mecânica, um médico vai pensar nas coisas do médico, já que a desencarnação não muda ninguém, nós continuamos nós mesmos, né? E uma professora pensaria nisso. Evidentemente que um gastrônomo vai pensar em coisas ligadas ao conhecimento dele, que é a gastronomia. E ele é um personagem importantíssimo. Podemos dizer que ele ganhou o cognome do príncipe dos gastrônomos. Então nós estamos diante de um personagem extraordinário e que abriu um terreno maravilhoso na doutrina espírita, porque ele vai participar de entrevistas com Allan Kardec e vai descortinar todo um universo que o próprio codificador e que nós, enquanto conhecimento da doutrina, não tínhamos. Então ele vai abrir todo um terreno com relação a isso. Essa obra, Um Gastrônomo no Além, ela está dividida em duas partes. A primeira é um gastrônomo no além, lá no plano espiritual, né? E que a gente aproveita para falar um pouquinho também de como que é a gastronomia do lado de lá, e tem uma segunda parte que é a gastronomia no aquém, aqui do lado de cá, com Jesus, com Francisco de Assis, com Chico Xavier, com Allan Kardec, com Bezerra de Menezes, e até com algumas receitas nossas também. Mas, sem mais delongas, vamos para essa primeira parte, que é o gastrônomo lá no além. Amém? Então aqui está a capa do livro. Tudo aconteceu com a comunicação desse espírito aqui, o Baltazar, o espírito gastrônomo. Ele deu entrevistas na revista Espírita, repare, bem no início, olha, da codificação. Nós ainda só tínhamos o livro dos espíritos. O livro dos médios estava chegando, o livro dos médios. Então nós estamos bem diante do início da doutrina espírita. Aí estavam as referências da onde que nós tiramos esse nosso trabalho. Muito bem. Então, houve uma evocação de grande interesse, né, do ponto de vista do estudo dos espíritos não desmaterializados. Espíritos que conservam ainda um instinto da vida terrena. Então nós não estamos falando aqui, ele não é um mentor, aquela entidade extraordinária como um São Luís, um Santo Agostinho, um João Evangelista, né? Que deram as comunicações que são, podemos dizer assim, a base, o Espírito de Verdade, a base, a estrutura da nossa codificação. Ele ainda é um espírito que ainda tem muito de materializado, mas tem muito para ensinar. É isso que Kardec diz. Tudo aconteceu com a médium senhora
Honorine Houet, ela era médium da Sociedade Espírita de Paris, de Allan Kardec, ela era médium e ela era sócio benemérita da instituição pela grande contribuição que ela deu. Ela era uma das mais antigas médiuns de Paris, ela tinha 80 e poucos anos, e ela gostava de ser chamada de senhorita. Senhorita Houet. Então ela deu muitas comunicações na codificação, na revista. E ela frequentava uma reunião juntamente com Camille Flammarion, e lá nessa reunião, por tipologia, por batida, levantando a mesa, e o espírito batia uma batida A, duas batidas B, três batidas C. Ela também tinha psicografia, mas também nesta reunião tinha tipologia, batida de mesa. O espírito se comunicou no dia 6 de outubro de 1860 e diz o seguinte: gosto da boa mesa e das belas mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Quando falou isso, a própria médium desabou, né? Os outros que estavam olhando agora, que espírito é esse? Como é que ele veio falar um negócio desse? Gosto da boa mesa e das mulheres, aqui é das belas mulheres. Eu não gosto de qualquer mulher, não. Das belas. E das belas mulheres. Viva o melão, a lagosta, o café e o licor. Muito bem. Com isso, todos ficaram surpresos, né? Quem era a Madame Houet? Ela morava aqui na rua São Lázaro e ela deu tanta contribuição para a nossa doutrina que já em 1867, 2 anos antes de Kardec desencarnar, ela tinha também um jornal espírita lá, o Progresso Espiritualista, que ela dirigia, tá certo? Então eu quero dizer que essa comunicação que foi em 1860, 7 anos depois ela ainda estava super atuante. Nós estamos diante, podemos dizer, de uma das médias mais respeitáveis da nossa codificação, pela quantidade de trabalho realizado. Então, nessa reunião também frequentava o grande Camille Flammarion, né? Ele foi lá um secretário nesta reunião. Quem é o Camille Flammarion? Segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Fatos do Evangelho, ele é um dos espíritos que veio coadjuvar Allan Kardec em descortinar os mundos habitados. Tanto que ele foi autor de um clássico chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados. Ele era astrônomo. Então ele frequentava essa reunião e todos estavam surpresos lá com Baltazar. E aí, no dia 18, ele deu a primeira comunicação no dia 6, no dia 18, diz lá assim, ó: sim, meus amigos, tenho uma dificuldade a vencer, mas eu seria mais forte se a mesa fosse bem útil. Nada se pode recusar diante de um rodovalho. Rodovalho é um peixe. Então, eu tenho uma dificuldade a vencer. Ele tinha que levantar a mesa, para a mesa bater. E a dificuldade é que ele te gastava energia, e ele falou, ou mesmo se eu comesse um rodovalho, comesse um peixe. Aí, mais uma preocupação, que gerou lá para os assistentes. E olha só como falar. O que dizeis não é muito sério. O que é mais sério dizer do que a arte da cozinha? Ou a arte de cozinhar? É o que ele fala. Ó, quando ele fala assim, eu tenho uma dificuldade a vencer, que é levantar essa mesa. Ué, mas isso que você está falando não é muito sério. Eu tenho a dificuldade a vencer porque comer, mas não é comer um rodovalho. Se eu comesse um peixe, eu ia levantar com mais facilidade a mesa. Aí os participantes do grupo, isso que você está falando não é muito sério, não. Por que não é sério? Por que comer não é sério? Por que comer um peixe não é sério, por exemplo? Não é isso? Então repare que é simplesmente preconceito. Por isso você está numa reunião espiritual, você achava que era preconceito. E ele diz não. Além do mais, olha, o que é mais sério que a arte de cozinhar? A arte de cozinhar é uma coisa muito séria e está diretamente ligada à nossa evolução. Como que a gente vai evoluir sem comer?
Aliás, são os dois chakras mais importantes no carreira evolutiva. O chakra genésico, ou sexual, para a sobrevivência da espécie. E o chakra gástrico, ou do alimento, para a sobrevivência individual. Então eu preciso comer para sobreviver individualmente. E sobrevivendo individualmente, através do sexo, se sobrevive a espécie. Sobrevivendo à espécie, nós temos a multiplicidade da reencarnação. Porque se a espécie não sobreviver, como que nós vamos reencarnar? E como que a espécie sobrevive? Cada um sobrevivendo individualmente. Por isso que diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que os dois últimos chakras a se desfazerem no carreira evolutivo é o chakra genésico e o chakra gástrico. Dada a importância dos dois, sexo e alimentação. Um cria, o outro conserva. Mantém. Por isso que ele diz que é uma arte. Ele, inclusive, quanto melhor e quanto mais vamos comendo em forma qualitativa, nós vamos evoluindo mais. O organismo vai evoluindo mais. Ora, como que nós éramos pesados, macapós, peludo e como comíamos? Ora, agora que estamos muito mais preocupados com uma comida mais light, mais leve, mais saudável, não é assim? E o nosso organismo vai mudando com isso. E vai mudar muito mais. Ora, repare que a gastronomia é tão importante que eu destaquei alguns livros para vocês. Os Druidas, e Allan Kardec pegou esse nome, Allan Kardec, porque ele era um sacerdote druida. Os druidas, podemos dizer, os druidas formaram a base espiritualista da Europa. Eles já eram reencarnacionistas séculos antes de Cristo. Os druidas têm toda uma gastronomia especial. Leonardo da Vinci, o grande gênio da Renascença, tem um livro sobre a arte de cozinhar, as receitas de Leonardo da Vinci. Um outro é a Einstein na cozinha, tá lá. E ele dava as explicações de física e de química para o cozinheiro, para a arte de cozinhar. Tudo bem? Bom, vamos entrar no assunto. Então, no dia 18, ele volta e dá a seguinte comunicação. Pergunta para ele: a gastronomia era, portanto, a vossa paixão dominante, já que você diz que a cozinha é uma arte? Ele responde: sim, amava comer. Era muito gastrônomo, não glutão. Mastigava longamente, saboreava as iguarias como delícias. Então eu gostava de comer coisas gostosas, gostava de saborear, e não era glutão, não comia muito. Glutão é uma doença. E mais ainda, saboreava mastigando longamente. Aliás, Mahatma Gandhi nos ensina que nós devemos beber nossas comidas e mastigar nossas bebidas. Repito, beber nossas comidas e mastigar as nossas bebidas. O processo de salivação na alimentação, inclusive na água, é fundamental, tá certo? É a salivação que vai ajudar na melhor digestão. Melhor digestão é algo saudável. Aí levaram para Kardec essa bomba. Isso não aconteceu na reunião de Allan Kardec. Chegaram: Allan Kardec está se passando isso. O que você acha? E Allan Kardec vai dizer assim: pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. Olha, já estamos diante do gênio. Por enquanto que eles estavam achando que aquilo não era sério, levaram para Kardec: peraí, isso é sério. Ele pode não ser evoluído, mas vem cá, será que a gente não pode com ele estudar como é que é as sensações dos espíritos? Continua o professor Rivar: talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de fornecer meios de nos instruir. Lá não é uma
uma reunião séria? Vocês não queriam comunicações sérias? Lá não faz parte a médium Honorine Houet, a mais antiga de Paris? Lá nós não temos a colaboração de Camilo Flammarion, um dos nossos coadjuvadores, assessores? Então, se lá é uma reunião séria, como é que um espírito lá chega assim e fala uma coisa dessa? É porque os espíritos superiores permitiram. E se os espíritos superiores permitiram, conclui Kardec, seríamos culpados se não aproveitássemos. Vamos aproveitar a oportunidade. Então, ele pega essa frase, Kardec: gosto da boa mesa e das mulheres belas. Viva o melão e a lagosta, o café e o licor. E fala o seguinte, olha lá. É evidente que essa frase burlesca, engraçada, revela da parte do espírito uma natureza toda especial, cujo estado pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Como é que é a fisiologia do lado de lá? Naquela época não se entendia nada de perispírito. Não sabia que os perispíritos tinham chakra. Não sabia que o perispírito tinha pulmão, intestino, perna, braço, estômago. Entenderam? Olha, então Kardec foi genial. Ah, então se ele está falando de negócio de comida, ora nós vamos entender que negócio de comida. E como é que é isso lá no plano espiritual? Foi a primeira reflexão. Ah, então vamos pensar na fisiologia do perispírito. Bom, continua lá Kardec. Eis porque a sociedade julgou por bem evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo tema de instrução. Nada de futilidade. O que a gente quer é aprender. Tá certo? Porque senão a gente fica nessa curiosidade. Ah, como é que é a comida? Não é só isso. É isso para aprendermos. Então vamos lá. Certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos dos grandes homens. É um erro. A gente aprende muito na reunião de desobsessão. Aliás, às vezes a gente aprende mais na reunião de desobsessão do que nas comunicações dos mentores. Porque na reunião de desobsessão, convenhamos, aquela turma lá está mais perto da gente. Tá certo? Fala mais no tete a tete, fala mais do nosso jeitinho, né? De como nós somos. Continua Kardec. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão alta filosofia teórica, mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Quer dizer, os grandes mentores falam de teorias filosóficas, teológicas, espirituais. Mas como é que é a vida do lado de lá? E outra coisa, quando a gente desencarnar, nós vamos para que plano? Nós vamos lá para plano de Santo Agostinho? Nós vamos para plano de Bezerra de Menezes? Para que plano que nós vamos, né? Então é bom já saber mais ou menos como é que é esse plano intermediário. Nós estamos até meio metida besta para falar intermediário, né? É bom saber como é que é esse plano intermediário, né? Porque é a nossa futura morada. Pelo estudo de certos espíritos, é sempre Kardec. A partir de agora eu não tenho que falar do espírito francês meu, tá bom? É tudo da revista Espírita. Não preciso mais falar nisso. Por certo, pelo estudo de certos espíritos, tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato. É vendo as chagas que podemos, então, curá-las. Como nós daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes? Como que o médico ia aprender a tratar as doenças se não tivesse doente? Aonde que o médico treina? Não são com os doentes? Então Kardec resolve evocá-lo. Ele vai fazer uma evocação, né? E ele se manifesta, o espírito. Né? Kardec faz a prece, assim que começava lá a sessão na Sociedade Espírita de Paris, e evoca o espírito. Aquele que deu o nome de Baltazar, não sabiam quem era, e que falou, viva lagosta, melão e tal, as belas mulheres. Kardec evoca ele e ele aparece assim: meus amigos,
ele perante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. Na mesa do Allan Kardec tinha lá o Livro dos Espíritos, né? Estava chegando o Livro dos Médios, né? A Revista Espírita, né? Os médios ali sentados, mas a mesa estava vazia daquilo que ele queria, né? Agora aqui nessa mesa aqui já botaram uns trem aí, umas coisinhas boas, né? O Baltazar deve estar muito feliz chegando aqui. Então, a mesa infelizmente vazia. Kardec também se surpreende e vai dizer: essa mesa está vazia, é verdade, mas quereis dizer de que vos serviria se tivesse repleta de alimentos? Sentiria o aroma como outrora lhe saboreava o rosto. Tá certo? Eu não posso comer um limão, mas ó. Entendeu? Então quando você desencarnar, gaste do cheiro. Entendeu? É isso. Eu não posso comer, né? Não posso comer, mas posso cheirar. Mas é evidente que tem até espírito de fome. Já eu vou falar disso. Coisa aqui do nosso lado. Tá? Aguardemos mais um pouco. Falemos muito seriamente, diz Kardec. Nosso propósito não é brincar, mas instruí-los. Queremos, pois, responder com seriedade as nossas perguntas. E, se for necessário, fazer assistir por um dos espíritos mais elevados. Ele respondeu: não estou falando nada de errado, não, senhor Allan Kardec. É estômago fluídico. Também, onde só os aromas podem passar. Quer dizer, eu não estou pegando aqui o limão e comendo, mas no aroma, eu aproveito. Então Allan Kardec pensou que ele estivesse brincando, entenderam como isso é bacana no Allan Kardec, como ele estava no processo de aprendizado, nós estamos na origem. Ele falou: nós estamos falando sério aqui, né? Reunião de brincadeira não. É melhor chamar um mentor elevado, como se já não tivesse na Sociedade Espírita de Paris o mentor elevado. O mentor era São Luís, né? E no mais alto quem tomava conta do Espírito de verdade. E ele fala assim: não, eu não estou brincando, é estômago fluídico. Aí que Allan Kardec vai dizer pela primeira vez que o perispírito é estômago. Que espírito também. Veja que nós pegamos o livro no nosso lar, né? André Luiz come no nosso lar, toma sopa no nosso lar, toma suco no nosso lar, né? Foi para a casa da Dona Laura e evidentemente tinha então o quê? Para quem come? Precisa eliminar. Por isso que na casa da Dona Laura tinha banheiro. Está lá escrito no livro Nosso Lar. Tá certo? Dependendo do nível do espírito, tinha uns que comiam comida mais sólida, outros comidas mais rarefeitas. Os que estão no Ministério do Auxílio e da Regeneração, que são os ministérios de atendimento a espíritos mais terra a terra, que ainda estão no processo de cura e transição, o alimento é mais sólido. Só para se ter uma ideia, 100 anos antes daquela colônia se comia carne. 100 anos antes. 100 anos antes de 43, nós estamos precisamente na metade do século XIX. Na metade do século XIX, fazendo a correspondência com a população do Rio de Janeiro, onde está localizada a colônia Nosso Lar, onde o doutor Bezerra, naquela época, era prefeito da cidade, o censo deu, em 1870, 270 mil pessoas. Logo, se na espiritualidade tinha cerca de 5 vezes mais, isso a nível de planeta, podemos dizer que a população da colônia Nosso Lar era em torno de 200 mil pessoas. Né? Aliás, André Luiz depois vai repetir isso, explicando muito bem numa entrevista através do nosso Chico Xavier. Então, se tinha 200 mil e comia carne, não podia cada um ir matar a sua carninha. Tinha de ter açougue, tinha de ter matadouro, tinha de ter a parte toda de higiene. Tá certo? Repare que é coisa tão recente que só há 60 anos atrás se deixou de ter consumo de carne espiritual, evidentemente, de animal do plano espiritual, desencarnado, tá certo? Só há 60 anos, é muito pouco tempo em termos de evolução, que uma colônia como o Nosso Lar deixou de comer carne.
tem um capítulo específico sobre isso lá. Não é assim? Tanto que os espíritos até ficaram rebeldes, mais os matemáticos, os químicos, os biólogos, aqueles que acham que a carne é imprescindível, e a carne tem muita qualidade, e para o nosso nível, diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 723 e 732a, que quem vive da carne, quem é carne vive da carne, é o nosso nível, daí a carne ter a sua necessidade para um determinado nível, não podemos sair largando a carne, só com muito cuidado, com muita substituição de muito bom alimento. Fazer isso repentinamente, possamos passar mal, de forma grave. Devemos mudar e podemos mudar? Podemos. Vai ter que ser com muita assistência médica, fazendo seus exames de sangue, substituindo por alimentos que realmente tragam proteínas, carboidratos, senão nós vamos ser responsáveis pelo nosso organismo. É muito pouco tempo, 60 anos, uma colônia tão importante como o nosso lar, deixar de usar carne. Tá certo? Bom, continua Kardec perguntando: quando vedes um prato apetitoso, sentis vontade de comer? Comer, não posso mais. Para mim, essas iguarias são o que representam as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta. Pois bem, fico contente também. Não posso comer. Não dá mais. Comer do jeito que eu queria? Não, mas eu queria. Repare que ele é um espírito legal. Porque ele poderia comer sim, se ele fosse obsessor. Mas ele não é obsessor. Ele é um gastrônomo, ele tem vontade de comer, ele gosta da boa comida, mas ele não é obsessor. Então vamos contar um caso aqui de obsessão, que está na primeira biografia do Chico Xavier, Obsessão e Comida, que é o nosso Lindos Casos de Chico Xavier, do livro do professor Ramiro Gama. É a primeira biografia do Chico Xavier. Então o Chico foi convidado por ele a uma determinada casa e para atender. Nesta casa as pessoas não eram muito espiritualizadas. Aliás, não eram espiritualizadas. Estavam com um problema e o Chico foi chamado. Quando o Chico chega, ele olha uma penca na mesa de bananas maçã. E era a banana que ele mais gosta, aquele tipo. Eu prefiro a prata. Ele gostava da banana maçã. E ele... Oi? Você gosta d'água? Tem a nanica também, né? Bom, a São Tomé, que é boa lá para doce, né? Mas ele gostava das bananas maçã. Quando ele olhou aquilo na mesa, ele ficou doido. Bem que eu poderia comer uma maçã dessa, mas ele foi chamado para atender lá a pessoa que ele ia atender e não deixou a maçã para lá. Ele foi atender. Quando ele volta, ele vê dois espíritos conversando. Do lado de fora da casa, dois espíritos atrasados. Falou assim: olha lá a banana, eu estou vendo, vamos lá comer, vamos. Chegou lá, arrancou o duplo da banana e comeu. Arrancou o duplo, comeu. Quando o Chico viu aquilo, o Chico abriu os olhos. Quando o Chico abriu os olhos, viu aquela situação, o Emmanuel apareceu imediatamente. Ele olhou para o Emmanuel e já ficou claro, né? E aí, o que significa isso? É pegar o duplo da maçã, da banana maçã. E aí, pegando o duplo da banana maçã, essa maçã vai ficar desvitaminada. Melhor, em outras palavras, vai ficar preta rapidinho. A parte que mantém ela por um maior tempo saiu. Agora ela vai ficar preta rápido. E mais ainda, como eles esperam que espíritos atrasados, eles arrancaram o duplo e deixaram a vibração ruim lá. Aí o Chico abriu o olhão. Ele disse: agora eu queria tanto uma bananinha. Aí o Emmanuel falou assim: então agora veio o que eu queria. E aqui poderia até terminar a palestra agora. Diz o nosso Chico, ouvindo o Emmanuel. Aí o Emmanuel falou: tá vendo, Chico? O que dá com casa que não faz oração e não agradece a Deus o alimento? Como os nossos irmãos protestantes, continua o Emmanuel ao Chico, que sempre oram antes da refeição. Manter a casa protegida com oração.
Não se pode largar o alimento em cima da mesa. Largar, deixar a casa abandonada, largar a comida, depois eu cuido. Aí, nesse exato momento, o espírito que tem vontade de comer, numa casa desguarnecida que não está fluidicamente montada, da importância do culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é o primeiro posto de socorro de um espírita, não é o centro espírita. Não é o centro espírita, o maior e o mais importante centro de socorro é o lar. Nós não nascemos no centro espírita, Deus nos colocou no lar primeiro. Então, se você aqui chama todo mundo de irmão, chame no lar, leve o Evangelho para casa, estude o Evangelho em casa, ele vai ser a grande barreira protetora contra o assédio dos espíritos atrasados. E mais ainda, se o espírito quer comer, e ele só quer dar uma cheirada, e o aroma está por aí, é uma coisa. Agora arrancar o duplo é uma outra. E imagina o que você leva para casa. Quando você vai estar no supermercado, é arrogante. Entenderam agora? A pessoa vem com um carrinho, quer passar à frente do outro, com um carrinho. Aí quer passar à frente do outro, né? Olha, vê o carrinho do outro pobre. O cara chegou lá e botou um a 100. Viveu 2 quilos de filé mignon. Só para falar algo que o outro botou lá, me deu um meio quilinho de A100. Ou então me deu uns pezinhos de galinha para fazer uma canja, né? Mais asinha. Aí a pessoa chega, eu quero filé de peito. Aí é aquele negócio. É lógico que você tem direito de comprar filé mignon, comprar o peito, comprar a melhor coisa, né? Comprar a massa importada. Mas tudo é a forma de falar, a vaidade, o desperdício. E aí quem fica perambulando pelo supermercado? Essa turma toda que quer comer. E já sabendo que na sua casa vai filé mignon, e na outra casa vai ter a ceia, eles vão ir para que casa? Não ora não. Não mantém a jura, chega na feira, compra as melhores frutas, faz aquela cesta, bota em casa e não ora não. Porque o cara lá da barraca, ele ora. Senhor, faça que eu tenha aqui hoje uma boa venda das minhas frutinhas. Nossa Senhora, proteja minha barraca. Quando a fruta vai embora, os caras vão atrás. E ele vai acompanhar quem comprou mais fruta, quem comprou as coisas mais gostosas. Estou falando bobagem? Se eu tiver, já era. Não tem para trazer. Muito bem. Continua Kardec. Sentis prazer vendo os outros comer? Muito. Quando estou perto, coitadinho, né? Estava perto, ali naquela reunião, os caras caíram na comida, né? E ele ficava vendo, ele tinha vontade. Sentis necessidade de comer e beber, notai bem, dizemos necessidade. Há pouco tínhamos dito desejo, porque não é exatamente a mesma coisa. Necessidade não, mas desejo, sim, sempre. O problema dele é que ele gostava de comer bem, gostava da boa comida. Então o problema é psicológico, mais do que de estômago, entenderam ou não? Nós precisamos comer aquilo tudo quando a gente vai na churrascaria rodízio? Não. Precisamos comer? Precisamos. Aquilo tudo? Não. Entenderam o que é o psicológico e o fisiológico? Essa é a diferença. Certo. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais? É para vós como se realmente comesseis? É como se vos perguntasse se a visão de um objeto que desejais ardentemente substitui a posse desse objeto. É lógico que não. Eu ver a bicicleta é completamente diferente do que eu ver a bicicleta e dar uma volta nela. Continua Kardec. Pareceria conforme isso que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Você não consegue nunca comer. Suplício bem maior do que imaginais. Eu procuro atordoar-me criando a ilusão. Ele já vai explicar o que é isso. Ou melhor, ele é um espírito que sofria. Sofria porque ele adorava comer e não podia mais.
Por isso que nós temos que controlar. Temos que comer, sim. Temos que comer bem, sim. Temos que comer coisas gostosas, sim. Mas nós não podemos ficar viciados. Como se estivesse dizendo, se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz. Hoje, se eu não comer aquilo, eu vou ser infeliz. Que droga que só tem essa comida, entenderam? Nós temos que começar, como diz Emmanuel, o nosso curso de auto-libertação. Aprendendo a viver com tudo e com todos. Sem nada e sem ninguém. Querem que eu repita? Nós temos que começar aqui agora o nosso curso de auto-libertação. Aprendendo a viver com tudo e com todos. Sem nada e sem ninguém. Vosso estado nos parece bastante material. Dizemos dormir algumas vezes? Não, adoro caminhar sem destino por toda parte. Ele ainda não estava numa boa colônia espiritual, né? Então o que ele ficava fazendo? Andava por aí, para onde? Na rua. Olha lá, ó. O tempo vos parece longo? Por vezes vos aborrecer? Quer dizer, não fica andando, você fica aborrecido com isso? Não. Percorro as feiras, os mercados, vou ver a chegada da pescaria, porque me ocupo bastante. Ele vai aonde? No mercado, depois eu vou na feira, e esse outro mercado está meio vazio, eu vou naquele outro, vou lá ver o peixe chegar, vou lá ver o que a pessoa vai comprar lá na peixaria. Né? Ele ainda inspira, não compra esse peixe aqui não compra aquele ali que está melhor. Muito bem. O que fazias quando estavas na terra? Alguém diz, sem dúvida era um cozinheiro. Gritaram lá da plateia, da assembleia. A reunião mediúnica, né? Um gritou lá, era cozinheiro. Ele ficou quieto. Primeiro respondeu o Allan Kardec. Tem gente muito mal educada em reunião mediúnica. Por isso que a gente tem que estudar o livro dos médicos, quando terminar, volta para estudar, e quando terminar, volta para estudar, e quando terminar, volta para estudar. E quando terminar, tá certo? Olha, diz ele, o que você fazia? Eu era apreciador da boa mesa, não glutão. Eu era um advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram cobradores de impostos, ou bancários, podemos dizer assim. Cobradores de impostos. Eles eram funcionários públicos que arrecadavam os impostos. Eu era agente de dinheiro. Vocês vão ver que ele tinha tanto dinheiro que ele morava hoje onde que é a embaixada dos Estados Unidos, na Champs-Élysées, em Paris. Ou melhor, a rua mais tchan do mundo, onde fica a embaixada dos Estados Unidos, onde era a casa dele. O cara tinha grana. O pai dele tinha grana. O avô tinha grana. Tá certo? E todos eles, ele aprendeu esse negócio de comer em casa, eram nobres, né? O pai era gastrônomo, o avô também era gastrônomo. Agora o cara falou lá, sem dúvida ele era um cozinheiro. Sabe brincadeirinha em reunião mediúnica, quando não é hora de brincar? Olha lá, adendo. Respondendo em seguida à reflexão precedente, era um cozinheiro. O espírito acrescenta. Bem, vejo que eu não era cozinheiro. Não por desprezo ao cozinheiro, mas eu não era. Jamais, falou o cara, jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Com mal educado. Pessoa mal educada, tu não quer na tua casa. E quando ele vai na tua casa e é mal educado, você não chama mais. Não é isso? E igualzinho no centro espírita, também não chamamos mais. Chamamos para ficar na plateia, não para ter uma direção, para ter um determinado atitude de instrução ou de recepção. Tá certo? Então ele era um mal educado. Sem desprezar o cozinheiro, mas eu não era cozinheiro. Mais ainda, te policia, porque você não sabe nem comer nem beber. E vai ser pior ainda, porque no teu caso, quando desencarnar, você vai levar aquilo que você tem, ser um mal educado. Continua remostrando aqui. Repare que ele tem essa história e agora já eu vou entrar nisso. Daí o pai dele morreu na guilhotina. O pai dele era nobre, faz explodir a Revolução Francesa em 1789.
até 1794 vão matar milhares de nobres, e o pai dele é um dos que morre. O avô morreu de guardanapo comendo na mesa, fez um trem lá e morreu. Comendo foie gras. Bater de ganso, né? O avô estava comendo e morreu. Mas é natural. Isso não quer dizer que o avô era glutão, não. Você morre em qualquer lugar, tá certo? O avô morreu comendo, o pai morreu na guilhotina, na Revolução Francesa. Era nova. Pergunta a Kardec: há quanto tempo morreste? Há cerca de 30 anos, com 80 anos de idade. Se ele morreu com 80 anos de idade, ele não era glutão. Ficou claro? Se ele vivia estragando o corpo, não levaria até 80 anos. O que mostra que realmente ele só gostava de comer. Ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época, não é? Reparem que eu tenho pelo documento, ele morreu em 1834. Vede outros espíritos mais felizes do que vós? Sim, vejo alguns, cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isso. Meus pensamentos continuam vinculados à terra. Quer dizer, aqueles assuntos elevados, de falar com Deus, de se comunicar com um plano maior, não é o meu métier, o meu negócio é comida. Eu ainda tenho um pensamento ligado à terra. Mas vejo que essas entidades existem, que elas estão aqui, estão. Agora, não vem me perguntar sobre esses assuntos que eu não tenho conhecimento. Não é porque eu desencarnei que eu vou falar dessas coisas. Seria um falso espírito. Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Compreendeis, continua Kardec, não entendeu bem, continua Kardec, compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Por que esses espíritos são mais felizes do que vocês? Não as estimam ainda, quer dizer, ainda não consigo entender. Como aquele que, desconhecendo um prato requintado, não o sabe apreciar. Talvez um dia chegue a compreender. Adeus, vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Quer dizer, quando Allan Kardec começou a falar de assuntos espirituais, ele falou: isso eu não entendo, lá. Não estimo ainda. Não entendo. Tchau. Já que você quer cuidar desses assuntos agora, eu vou procurar um jantarzinho bem suculento por aí. Bom, observação de Allan Kardec. Este não é um mau espírito. Não tem contra si senão a sensibilidade, a sensualidade, que é, ao mesmo tempo, para ele, um suplício e um gozo. Como espírito não é, pois, muito infeliz. É até feliz a seu modo quando ele consegue dar uma cheiradinha. Deus sabe o que o espera. Olha lá Kardec falando da evolução e da reencarnação. Deus sabe o que o espera numa nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Kardec aqui vai pegar um pouquinho pesado, já nós vamos ver que ele fosse um grande bem para a humanidade, né, como estava trazendo agora, e já nós vamos entender isso. Mas independente, está certo, uma pessoa que gosta muito de comer numa próxima encarnação, né, se aquela é a única tendência, a única referência da sua vida, você pode vir, por exemplo, com um problema de estômago, uma diabetes fortíssima, e vai ter que diminuir essas coisas, vai ter que dar uma segurada, para aprender o quê? Outros caminhos. Eu não estou dizendo que quem tem problema de estômago e de diabetes sejam casos como esse, tá certo? Apenas eu estou dizendo, neste caso, um exemplo. Então é o que está lá no túmulo do Kardec: nascer, morrer, renascer, progredir sempre e tal. É a lei. Continua Kardec. Um dos nossos assinantes falou que conhecia ele. Eu acho que eu já tive comendo já na casa desse homem. Eu acho que ele é o fulano de tal. O senhor podia investigar para saber se é? Aí Kardec: então ele é conhecido, né? Eu acho. Ele é o seu G de la R. Ele gostava de excentricidade, ele tinha grande fortuna, tinha uma pendura, gastronomia. Eu acho que eu já comi com esse cara. Aliás, ele fez uma coisa que abalou uma vez Paris. Ele fez um jantar, e no jantar, com aquela mesa granfinérrima, em que ele chamou o que se tinha de melhor da sociedade para comer, ele botou um caixão atrás de cada prato. Ele gostava de excentricidade. Será que não é ele, não?
Aí, cara, ele fez isso logo na festa de formatura dele, ele era formado em advogado, ele fez essa excentricidade, um grande jantar com um caixão do lado. Que negócio é esse? Aí Allan Kardec resolve investigar para saber se é ou não. Quem era ele? Seu nome completo faz parte da história, um dos homens mais importantes ligado à gastronomia na história. Um personagem extraordinário. Alexandre Balthazar Laurent Grémont de La Reynière. Príncipe dos Gastrones. Família opulenta na casa da rua Champs-Élysées, atualmente Embaixada Americana. Era formado em Direito. E como ele era muito rico, não precisava do direito, mas olha que coisa linda, dava assistência aos pobres. Era jornalista e crítico teatral. Casou com uma mulher chamada Adélia Teresa, que não era nobre, venceu o preconceito. Nobre só casava com nobre. Ele venceu o preconceito, teve uma filhinha, assumiu a filhinha, chamada Justine. Ele pertencia à época da Revolução Francesa, mas algo aconteceu de forma extraordinária. Ele nasceu com mão de pato. A pele era agarrada dos dedos, então cortaram o médico cortou para poder encaixar uma luva. Ele vivia com luva o tempo todo, por causa que a mão era assim. Daí a letra não saiu boa. A família, porque era nobre, olha, a família, porque era muito rica, a família desprezou ele. Porque um doente na nossa casa, você vai andar pela França atrás, por aí. E ele foi expulso de casa, andando por todo o interior. No interior ele vai fazer muita coisa, mas já vocês vão ver o que ele vai fazer pelo interior. Até que vai explodir a Revolução Francesa. Vão pegar tudo que é nobre e matar, inclusive o pai dele. Como ele ajudava os pobres, ele era um cara legal, ele pôde morar na casa da família, milionária casa, e não foi para a guilhotina. As mãos de pato salvaram ele. Às vezes a gente está vendo, minha família me abandonou. Ó, que bênção. Depende como você vê as coisas, né? Nada como o tempo para nos ensinar. Olha só que cara legal. Em 1903, ele escreveu o Almanaque dos Gastrônomos, uma lista e classificação dos restaurantes. Isso é moderno. Hoje você pega aquelas revistas, classificação, melhor restaurante, tal restaurante premiado. Ele que inventou isso. Mais ainda, ele criou o manual dos anfitriões, como receber as pessoas, como tratar bem as pessoas, como se deve proceder na mesa. Se você é convidado para a casa de alguém, você pode levar o seu cachorro, o cachorro pode ficar na mesa, tu pode dar comida para o cachorro na hora que está na comida. Outra coisa, pode botar a mão no prato do outro e comer, né? Pode comer com a mão, pode comer com a boca aberta. Ele começou a ensinar as boas maneiras. Mas por que ele precisava ensinar isso na França? A França não conhecia? Não. Ué, mas como? Sim, os nobres morreram. Quem subiu ao poder foi a classe nova, a emergente, a burguesia. A burguesia não conhecia. A burguesia matou os nobres. Então ela sobe ao poder. E ela não sabia comer, comia com a boca aberta. São os ricos emergentes. E ele então criou todos esses manuais, revistas, classificação de restaurante. Ele vai criar perfumarias, redes de delicatessen. Olha, isso é moderno. Por isso que ele é um cara importantíssimo. Aí, ó, no museu em Paris, nós temos uma pintura dele, ele à mesa comendo. Ele só convidava as pessoas com convite, tá aqui a assinatura dele no convite. Era um convite formal, quando ele convidava as pessoas para comer na casa dele. Os livros que ele escreveu e as revistas, aí os livros e as revistas, o convite como que era para comer na casa dele, tá certo? Como que deve se comer, como usar os talheres, como destrinchar a carne, como ter o pão de bote, como usar o guardanapo, o que harmonizar com o que, né? Eu tenho uma moça que trabalha lá em casa, ela é uma amor. Nós devemos a nossa vida muito a ela, pelo carinho que ela cuida da nossa casa. Mas, por exemplo, a gente não pode comprar uma coisa diferente. Por exemplo, eu compro uma azeitona.
Então a azeitona vai para o arroz de forno, vai para a empada e vai para a maionese. Ela bota em tudo. Não há necessidade, você bota numa coisa ou em outra. Então harmonizar os pratos, o que combina com o que, tudo isso ele listou. E daí o livro até em português. Não é dele. Até hoje os livros são publicados dele. Tá? Até hoje ele é considerado o príncipe da gastronomia. Daí, olha, ele classificou os restaurantes, concurso de gastronomia, concurso de gastronomia. Por isso que a última parte do nosso livro são os concursos que eu participei de gastronomia. No Globo, nos supermercados, né, no MANO, Museu de Arte Moderna. E eu não ligo para esse negócio de participar de concurso e nunca mais participei, nem quero participar de nenhum concurso. Ana Maria Braga. E não quero, mas quando eu estava escrevendo esse livro, a minha esposa me escreveu. E na hora que ela me escreveu, eu ganhei tudo. Aí essas receitas, que é brincadeira, é tudo a participação dele. Ele que estava junto, se metendo na nossa vida. Tá certo? Tanto que depois que eu escrevi o livro, não participei de mais nada. E essas receitas premiadas do lado de cá, né? Eu tinha acabado de visitar a terra onde o Dr. Bezerra nasceu, que é Jaguaretama, Riacho do Sangue, no Ceará. Fui lá fazer uma série de palestras e com o Ceará na cabeça. Cheguei domingo de noitão, quando é na segunda eu estou em casa, a minha mulher abre o jornal, estou no escritório, ela disse, concurso de gastronomia do Globo. Fala uma receita, lula ou shake. Lula era o prato do dia lá em casa. O shake, porque eu estava vindo tudo do Ceará. Ganhei tudo. Tudo é a participação dele, tá? Aí eu botei para vocês, é o último capítulo do livro, mas eu não estou mais participando nada dessas coisas. E isso não é tom de brincadeira, eu estou falando sério. De todos que nós participávamos, nós chegamos à final, chegamos a bom resultado, né? Entrou no livro da Ana Maria Braga, e etc, etc. Tudo bem? Ele montou a rede de delicatessen, de farmácia, de perfumaria pela França. Kardec então resolve evocá-lo para saber se ele é o tal homem mesmo excêntrico. Aquele que fazia os grandes jantares, que aquele homem que estava lá disse que assistiu. Pergunta Kardec, evocando, ele diz, eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amado. Vim aqui mais uma vez, mas me dá uma coisinha. Ó, vocês foram generosos aqui. Kardec não dava nada para ele. Aí continua Kardec. Quereis dizer o que poderíamos oferecer para vos ser agradável? Pouca coisa. Um chazinho, um jantarzinho muito fino. Eu gostaria mais disso do que ficar nesses papos aí explica. E essas senhoras que estão aqui, sem contar esses senhores que estão aqui presentes, não o poriam de lado, a vez de concordar, seu Allan Kardec. E é verdade, né? Se rolar uma comidinha gostosa ali, vocês vão ficar loucos para acabar a palestra. Ou não? Não é? É verdade. Né? E ele já sabendo, profundo estudioso da psicologia humana, já sabia. Allan Kardec, ele inclusive joga a pergunta para Allan Kardec. Não é verdade que essa turma aí preferia com medo que ficar nesse papo aqui, cara? Continua Kardec. Sois por acaso o senhor fulano de tal? Hoje nós já sabemos quem é ele, Alexandre e tal, que nós fomos fazer uma pesquisa e descobrimos. Aí ele brinca com Kardec. Acho que sois curioso. Não se trata de curiosidade. Dizeis por obséquio, se o conhecestes. Não queria descobrir o meu incógnito. Sou eu não queria guardar e contar logo. Porque se eu contasse logo, olha que coisa linda. E aí volta o que você estava me falando, logo que nós entramos aqui no salão. Se eu contar logo, terminou a conversa. Eu não contando, olha só, eu gostava de participar, de ser bem recebido, de ser abraçado. Um homem tão eminente como Allan Kardec, recebê-lo, chamá-lo. Né? Então nós estávamos entrando aqui, o nosso amigo estava dizendo isso. O objetivo da nossa casa, antes de tudo, um posto de socorro. Receber bem o outro. O outro precisa de conforto quando chega. Quer completar? Quer completar isso? É basicamente isso. Isso é o mais importante.
A pessoa chega lá, eu vou lá naquela instituição, porque lá eu sou querido, eu sou aceito, me abraço, me cumprimento, desenvolve sempre. É o caso dele. Então ele não queria ser descoberto, porque ele queria continuar batendo um papinho. Afinal, o que ele fazia, hein? Rodar para o supermercado, rodar nas peixarias, andar pela rua. Agora ele estava na Sociedade Espírita de Paris, com intelectuais que estavam fazendo a virada espiritual do mundo. Que honra, hein? Então a oportunidade era grande. Mas aí, portanto, então sou isso o senhor tal? Ah, sim. E seu almoço? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo, louco para almoçar. Muito bem. Aqui eu coloquei a foto para ser restaurante lá pro Poli, quando eu fiz 25 anos de casado. Nós fomos a Paris, lá com a Regina, e nós fomos comer lá no Lago Poli. O amigo marcou por aqui, fez a reserva, mas nós fomos lá comer, olhamos para aquele negócio lá, não, nem sabia o que dia aquele trem todo lá, mas acabamos pedindo, né? Arrumamos lá, pedimos. Na hora que nós começamos a comer, aquela alegria, 25 anos de casado, chega um garçom e fala com a gente: o senhor é o senhor Martins? O senhor, olha, tem aqui esse e-mail que chegou do Brasil, mandaram um e-mail lá para parabenizar a gente. Aí o restaurante ficou sabendo que ele estava fazendo 25 anos, nós com uma festa, mas a gente teve de pagar. E ele agradou, e ele botava mais coisa na mesa, e nós ficamos tão felizes, né? Eu falava para ela, é souvenir. Não, aí a conta ficou maior. Foi bom. É bom, né? Bom, não sou eu que estou curioso de Kardec. Não fomos nós que descobrimos o vosso segredo. Foi um dos nossos amigos aqui presentes que o reconheceu. Ele é um falador. Deveria ter ficado quieto, calado. Eu sei bem que é ele, quer dizer, ele realmente ia lá em casa. E que isso nos pode aborrecer? Continua ele. E nada. Mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Quer dizer, queria bater mais um papo. E tanto que a partir da hora Kardec não vai focar no mais. Oi? Não, Kardec tinha umas coisas para fazer, tinha outras pesquisas para fazer. Ele queria. Tanto faz, diz ele, não esconderei meus gostos por isto. Se conhecesse os jantares que eu dava, conviria francamente que eram bons e tinham um valor que hoje não mais apreciais. Meus jantares eram um fino. Continua ele. Pergunta Kardec. Então é verdade que quando você se formou, eu vou ler ali porque os textos são maiores, é verdade, então quando você se formou, por que você fez aquele jantar que contam que foi um tchan em Paris, que foi uma mesa maravilhosa e que atrás tinha um caixão para cada um dos convívios? Ele vai responder: não desvendasse, ainda não descobri, senhor Allan Kardec, que no meio de todas as grandes excentricidades de caráter, tinha um fundo de tristeza, causado pelos erros da sociedade. Ele tinha mão de parte e foi abandonado. E a sociedade, que se achava tão orgulhosa, vaidosa, nobre, né? Tinha uma tristeza pelos erros da sociedade. Como ele era tão caridoso cuidando dos pobres. Sobretudo pelo orgulho daquela em que eu frequentava, que era a nobreza, e da qual eu fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras inimagináveis, e por isso me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que eles ignoravam. Mas para mim era indiferente. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. E não direis dessa ceia em que cada convívio tinha o seu caixão atrás de si. Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era loucura aparente unida à tristeza do coração.
aquela gente tão pedante, tão rica, tão metida besta, que desprezava os outros, então ele fazia um jantar maravilhoso. Os caras queriam ir, todo mundo tinha olho grande com o jantar, e ele então surpreendia, botava um caixão atrás do jantar. O cara não ia embora. Não, vou comer essa coisa primeiro. Aí, além do mais, vou comer bem, ele é maluco mesmo. Maluco não, mas ele fazia uma boa ação. Ele abalava aqueles corações. No fundo, você é tão metida besta, é tão prosa, tão arrogante, só quer pensar em comida, em se dar bem, ou até o final. Ou como diz o Vinícius de Moraes, né? Ai daquele, debaixo da pedra, né, da lápide, é que vai ver, não é isso? Conclui Kardec. Qual a vossa opinião sobre a divindade? Não espereis perder o corpo, não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Quer dizer, eu já acreditava. Ocorre apenas que esse corpo que tanto amei materializou meu espírito, a tal ponto que ele será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que me prendiam à terra. Isso não é pergunta para fazer para mim só, Kardec. Eu ainda estou preso ao corpo. Tem que perguntar para São Luís, Santo Agostinho. Tá certo? No fundo ainda estou preso a essas coisas. Mas não explico bem. Conclui então Kardec. Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões de certo modo materializou o seu espírito. E aí concluímos a nossa palestra com essa frase de Jesus. Olha a frase de Jesus. Reuniu os apóstolos antes da crucificação e diz assim, está em Lucas capítulo 22, versículo 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa ceia. Participar da reunião. E aquela chamada Santa Ceia, no qual Jesus participa, porque ele diz que ardentemente ou ansiosamente desejava participar. Ainda vai mais dizer nessa ceia, dividindo o pão e o vinho. Fazer isso em minha memória. Não tem melhor lugar para nos confraternizarmos do que a volta de uma mesa. Porque à volta de uma mesa estamos dividindo as bênçãos que o Pai nos dá. São os alimentos generosamente nos dá. E podemos comer sem ser glutão, mas de forma alegre, agradecendo a vida e abraçando a todos. Aliás, quando os homens querem fazer grandes negócios e querem mostrar para o outro que ele é bem-vindo, ele convida para ir comer, não é assim? Vai na minha casa, vai lá comer. Quando o cara quer fazer um bom negócio, convida para o almoço, para o jantar, não é assim? Olha aí, o espírito de fraternidade, como você, através das bênçãos do alimento, você pode dividir com o outro a fraternidade. Daí dizer Jesus, fazer isso em minha memória. E aproveita nessa hora para orar. Como ali Jesus orou pelo mundo, orou pelos apóstolos e orou por aquilo que ele iria passar, que era o fenômeno da cruz, para nos trazer a mensagem de libertação. Para concluir a palestra, a grande novidade. O Espiritismo estava começando. O Espiritismo começou com as mesas girantes. Lembram que ele, também o Baltazar, começou nas mesas girantes, batendo a mesa, não é isso? No livro nós temos as comunicações todas. Ele era o responsável por levantar a mesa. E segundo o livro dos médios, o espírito que cuida para levantar a mesa não é evoluído. Não é isso? Porque não vamos pegar o São Luís ou Santo Agostinho para ficar batendo a mesa. Quem dirige a reunião é a cúpula maior. Mas quem faz esse trabalho físico é um espírito mais simples, no caso dele. Agora a espiritualidade, preste atenção, foi de uma generosidade, foi de uma preciosidade incrível. Cerca de 60 anos antes, explodiu a Revolução Francesa. Antes de Kardec, 60 anos, explodiu a Revolução Francesa. Subiu a classe emergente, que era a burguesia. A burguesia não sabia comer. Quem ensinou os bons modos à burguesia?
Baltazar. Tá certo? Agora, 60 anos depois, surge o Espiritismo, precisamente com as mesas girantes. As mesas girantes têm alimento também? Tem. Que alimento? Espiritual. Que o Baltazar não entendia. Mas ele foi chamado à mesa mediúnica para levantar a mesa e instruir aqueles que antes só iam lá, diferente do grupo do Allan Kardec, para fazer fofoca com a mesa girante. O Espiritismo começou com fofocaria, com fofocaria. Todo mundo queria ir lá para saber o que vai ter, o que o Espírito vai responder, para passar a noite, se distrair. No romance de Leon Tolstói, ele coloca, por enquanto que a mesa girava, uma mulher traiu o marido. No romance de Leon Tolstói. Né? Então, repare, a futilidade na comunicação mediúnica. Até hoje nós vemos quanta futilidade há em comunicação mediúnica. Tem propaganda no jornal, está nos postos, vem ali, dona daqui na esquina, fulana de tal, faz tal coisa. Traz o amante em um dia. Tem outro que traz a 3 dias. Tem outros que são mais rápidas, mais. E a pessoa quer saber de fofoca, de brincadeira, né? Comunicação mediúnica que recebe, não estuda, não lê. E o que fazia o nosso Baltazar? Ele foi chamado, porque como 60 anos antes ele ensinou a burguesia a ter bons modos, a mesa do alimento material, agora ele volta para ensinar os bons modos à mesa mediúnica. Por isso que aquele homem que falou a gracinha lá, sou cozinheiro, ele imediatamente ralhou. Não sou. Você é um mal educado, preste bem atenção. Lá nas minhas próprias mesas materiais eu não te chamaria. E veja bem se você desencarnar nesse nível que você está. Eu estou aqui com fome. Você vai ter uma outra fome, que é a fome de educação. Agora, no nosso caso, o que nós devemos é pensar em Baltazar e cair dentro do estudo do Livro dos Médiuns. Se confraternizar, comer bem, orar pelos nossos alimentos, isso tudo que nós já sabemos. Tá certo? E que está na segunda parte do nosso livro. Quando eu falo da gastronomia em Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier, Kardec, Bezerra de Menezes, que é do lado de cá. Tá certo? Agora, o que nós precisamos mesmo é entender bem, estudar bem o Livro dos Médiuns, para, como médico, a gente saber se comportar, ser perfeitamente, como nos recomenda o próprio Allan Kardec, ser um médium educado. Eu agradeço muito o carinho do meu livro, foi muito bom, estou me sentindo em casa, se vocês me permitem falar assim. Foi muito bom estar com vocês, os olhinhos atentos, as vibrações. Passei uma semana com muita dificuldade, um problema sério de saúde, só a partir de quinta-feira que a febre baixou, é uma infecção forte. Conto com as orações de vocês, não esqueça de botar o meu nome no culto, coloque 2 vezes. Bota o meu nome no culto do lar de vocês, agradeço muito pelo carinho. E a partir de agora, se houver tempo, estou à disposição para perguntas. Vai, dona Olga. Quando ele sabe, ele faz contaminamento ainda? Vamos lá. Quando uma pessoa desencarna, depende do nível. Agora, esse nível do doutor Bezerra desencarna e sai consciente, isso daí é raridade. Normalmente é assim na desencarnação normal para todo mundo. Desde aquele que vai num desastre, um jovem, a um outro aqui da vida. É sempre assim. A base. É anestesiado. É claro? Depois você vai acordando gradativamente, como se fosse um sonho. E você pensa que está sonhando, daqui a pouco aquele sonho vai ficar tão real, que automaticamente você vai descobrir que aquele sonho é real mesmo. Aí você está do lado de lá. Mas quando você já está mais preparado. Esse tempo que os espíritos sempre dizem, são 114 livros de Chico Xavier que tratam desse assunto. 114 livros que tratam desse assunto. Aí gradativamente é que você percebe que está do lado de lá. Esse tempo, eles mesmo falam, vai depender de cada um. E não é só nível evolutivo,
antes de tudo, vai depender das nossas forças preconceituosas que exercemos aqui. Uma pessoa que teve uma formação numa outra religião, em que é muito firme naquilo, pode até ser uma pessoa boa. Por caridade, ela vai ter que relaxar. Por caridade, ela vai ter que dormir, porque ela não consegue perceber. Existe uma colônia no plano espiritual de um livro publicado pelo Chico, em que todo mundo desencarna e fala em alemão. Porque ela é em Santa Catarina e todo mundo lá fala em alemão naquela região, claro, tá certo? E inclusive como eles são luteranos, olha a formação religiosa, como eles são luteranos, eles acreditam que o corpo fica no túmulo e vai esperar o dia do juízo para ressuscitar, por enquanto a pessoa dorme, ele vai para o plano espiritual e ele não pode falar, lá naquela colônia não se fala em morte. Porque todo mundo pensa que está vivo. Inclusive teve uma senhora que passou por um desastre de avião que estava com a filha, em que ela chamou alguém e falou assim, vamos orar pela minha filha, porque eu estou viva e ela morreu, coitada, no desastre de avião. A filha ficou, ela que foi, entendeu? Falei muito rápido, não? Agora, também quando a gente desencarna, é o caso da alimentação. A alimentação vai ser para o nível de cada um. Normalmente, na colônia Nosso Lar, nós estamos na colônia Nosso Lar, a alimentação mais sólida para quem está tendo tratamento de saúde. Depois vai receber técnicas de respirar, vai passar para sucos, para águas, líquidos. Depois vai receber técnicas de alimentação, em que vai pela alimentação puxar o hidrogênio, o nitrogênio, que a gente não consegue, tem que comer cenoura, outras coisas para ter o nitrogênio, porque tem 70% do ar é nitrogênio e a gente não consegue absorver automaticamente. Precisamos de técnicas de respiração, porque os iogues têm as técnicas de respiração. Tá certo? Então, Então a alimentação é gradativa. Isso na colônia Nosso Lar. Em outras colônias tem alimento sólido, dependendo do nível. Agora, quando se fala em plasmar o alimento, não é necessariamente assim. Faz se houver uma emergência da espiritualidade com uma determinada situação. Numa colônia é a plantação lá. Então, por exemplo, na colônia Nosso Lar tem plantação de verduras, tem plantação de legumes, tem plantação de frutas, como o próprio André Luiz fala. Existe um outro livro que eu desenvolvo no meu trabalho lá, aí nesse nosso trabalho, que é do reverendo Owen, que é de 1913, então dá cerca de 30 anos antes do Chico Xavier, que fala lá na Inglaterra também, de grandes hortos, né, com plantações, as mais variadas. Tá? Então não necessariamente é materializado. Eu queria só saber se você chegou a ver nomes fora o aspecto religioso. Você pega uma tumba na China, uma pré-história europeia, uma pré-história inca, todo mundo tem comida na tumba, né? Eu quero saber se essa conexão é uma consciência de que no pós-morte é um lugar que ele segue. E você tem que falar isso da Bíblia também. Porque pelo cristianismo nós fomos massacrados por dizer que a Bíblia não é assim. Quando a Bíblia era assim, repara os sacrifícios. A própria Maria, quando o menino tinha 40 dias, levou no templo e matou pombinhos. Levou pombinhos, está lá, está em Lucas, né, para fazer, na apresentação de Maria, para fazer o sacrifício. Então também se matava ovelha, tinha um bote expiatório. Então a própria Bíblia é assim. Agora mesmo subindo a serra, eu vi um despacho no alto. Subindo alto, né, vindo da Tijuca para cá. O que é isso? É o aroma. Lá se bota um cigarro, o cara pede aceso. Já me ajuda aí, adianta isso aí. Aceso. A cachaça aberta, ele não pede para ficar fechada. Notaram? E aqui não é nenhum desrespeito ao espírito, não. Porque às vezes o espírito pode até estar querendo te ajudar, ele não é evoluído. Não vamos entender. Por isso que em Umbanda, muitos deles são chamados para proteger um ambiente de entrada do centro. Eles são os protetores da entrada. Ele é evoluído? Não. Agora precisa botar um evoluído lá na porta? O doutor Bezerra? O doutor Bezerra vem e cuida da inspiração na hora da mensagem e pronto. Aí lá na porta ele fica aquele espírito mesmo assim, com aquele jeitão, malandro. Quando chega, quem é você? Por que vai entrar? Ela entra, você não. Fica aí fora. Ou então o senhor obedece. Vai lá direitinho, baixa a cabeça, assiste a palestra, depois rua. É assim que ela fala, você acha que é como? E você acha que aqui dentro do centro espírita, aqui na palestra, entra alguém sem autorização? Porque está protegido ali na porta, não entra mesmo, acabou. Graças a Deus que a gente vai ter um momento de obsessão. É aqui, ué. Tá certo? Por isso que diz Dr. Bezerra de Menezes, na primeira comunicação, dada no dia 12 de abril de 1900, no dia que o corpo achou a sepultura. Achou a sepultura às 14 horas, às 19 ele estava dando uma comunicação. E ele diz por qual médico estava recebendo ele.
Frederico Pereira da Silva Júnior, na reunião que ele frequentava, que é do Grupo Ismael dentro da Federação Espírita Brasileira. O próprio médico que estava recebendo ele em sonambulismo ou em psicofonia. Frederico, és médico, és doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Por que tu faltas de reuniões, Frederico? Entenderam a importância do médico? Você é médico, médico quer dizer porta aberta. Não mantenha firmeza na oração para ver, a porta está aberta. Entra qualquer um. Você deixa a porta da tua casa aberta, entra qualquer um. Desde bicho a qualquer um, a ladrão, tá certo? Tem que fechar a porta. Como se fecha? Com uma oração. Só adianta orar? Não. Orar e vigiar. E vigiar significa trabalhar. O senhor falou que os espíritos em supermercado, eles desvitalizam o alimento. Esse alimento que a gente leva para cá já desvitalizado? Não, eu não falei isso. Eu quero prestar bem atenção para nós não ficarmos assim. Espírito não pega alimento em supermercado, espírito não pega alimento em feira. Normalmente o feirante é religioso. O outro supermercado necessariamente não é assim. Há muitos supermercados que abrem, quem vê um supermercado abrir, como por exemplo, eu vou muito em Petrópolis, eu tenho casa lá, então quando eu vou cedo, pode acordar cedo, então eu vou lá ver um antigo ABC, que agora é o Extra, eu não sei o que aconteceu, mas eles abriram com oração. Os clientes passavam com mundial, água, e assim vai. Ricardo Eletro, e também o cara entra na geladeira. Como o Ricardo Eletro, também entra com oração. Mercado do preço de café da manhã. Isso, café da manhã, para todos, já é. Se nós vimos até hoje, várias assim. Agora eu só queria dizer assim, independente disso, aumentou, por favor. Independente disso, como nos fala o livro Mensageiro de André Luiz, aumentou de quarteirão. O mentor de quarteirão é responsável por aquilo. Então, até ali está protegido, está amparado aos protetores do quarteirão. Olha o livro do André Luiz, quando aquele protetor do quarteirão vinha policiando um camarada que batia no animal, dava chicotada no animal, e até que não deu mais. O animal pegou, jogou ele fora e ele ficou todo arrebentado de sangue. E aí foram imediatamente chamou o mentor do quarteirão. Vem cá, você que cuida do quarteirão, o que aconteceu? Vinha sempre dizendo para ele não bater no animal. Assim também no supermercado. Ali está protegido. Quando você leva o alimento, quando você é arrogante, é aí que a coisa quebra. Certo? Quem? É desse aqui mesmo. Aqui mesmo. Nós ficamos aqui mesmo. Quando a gente desencarna aqui mesmo, fica aqui mesmo. Tá certo? Só doutor Bezerra, Francisco de Assis, essa turma que sai fora. Essa turma nem é daqui, ele já é de lá mesmo. A gente fica aqui mesmo. O que acontece? Igual a mesma coisa, você fica na tua casa. Normalmente o camarada vai acompanhar o caixão dele, quando ele já pode acompanhar. Normalmente ele vai ficar ali, ele vai ficar na casa dele. Porque é muito chato uma pessoa desencarnar e ir para longe da casa. Você gosta de ficar na sua casa. Sua mulher, seus filhos, sua mãe, a tua casa. É o ambiente. Por isso que a casa não pode ficar triste quando o cara parte. Eu já vou contar isso, vou contar como ele sai de lá, tá? Já, não se preocupem não. Mas primeiro vamos falar do processo desencarnatório. Você está com um problema na perna, precisa por causa da inflamação, arrancar a perna. Todo mundo vai no hospital visitar o sujeito. Coragem, bola pra frente, vai dar tudo certo. Assim, aí tem um outro problema na outra perna, o cara tem que arrancar a outra perna. Então vai lá, rapaz, você vai ver. Hoje nós temos cadeira de roda elétrica. Tem carrinho, tem isso. Todo mundo sentindo, todo mundo visita, vai lá, leva bombom, leva biscoitinho, aí leva maçã, o cara que já tá com a comida lá no hospital. Então leva aqueles trem todo que é proibido, tá? Muito bem, não devemos fazer. Agora, se a gente se incentiva toda vez que uma pessoa está doente, que a pessoa está com câncer terminal, você vai lá visitar, você bota a mão na cabecinha dela, no peitinho, fala, você não tem nada. Tu já vai sair daí, um médico diz, não dou mais um dia. Né assim? Caramba, aí, fulano, coragem! E o cara, vai embora. Aí quando vai embora, é aquela choradeira do inferno. E é do inferno mesmo. E gritam.
e tal. Agora eu fui no velório na quinta-feira, desencarnou o Júlio Damasceno, tem que convidar o Júlio para fazer palestra. Quem é que convida para palestra? Júlio Damasceno. A mãe dele desencarnou agora, quinta-feira. E nós tivemos no velório, grande amigo, escritor, escreveu livros comigo. Pô, no velório do lado da gritaria, parecia coisa do capeta. Só gritando, não sei o que, morreu. Então veja, aí na hora que a pessoa, imagina quando você faz uma cirurgia, todo mundo te visita e te dá apoio. Quando você faz a maior cirurgia, porque não é tirar uma perna, nem outra perna, nem um braço, nem outro braço, arranca tudo. Não é isso? A desencarnação é uma cirurgia completa. Arrancou tudo. Então, se você apoia uma pessoa quando ela tira uma visita, fulano vai lá, visita no hospital, quando ela tira o corpo, tu não apoia. Quando ela está precisando mais de apoio, você chora, não escuta música, fica aquela tristeza em casa, né? Ou então engana, bota óculos escuros bem grande, já viu? Óculos escuros de velório é imenso, a pessoa fingir, fica bem escondida que está chorando, a ideia é falsa, né? Nunca é pequenininho, óculos escuros, que a lágrima aparece. Então é grande, quer dizer, falsidade. Então isso tudo na hora que a pessoa mais está precisando. Então o que você tem que fazer, desencarnou, é orar, é ler boa página, né? Não consegue ficar lendo aquelas páginas assim, fazendo oração, lê um romance. Pega o Paulo Estevam, há 2000 anos, Memória do Suicídio, pega vários livros, pega a Alba de André Luiz, vai ler, lê um romance, lê um bom livro, não precisa ser um livro espírita, mas um bom livro. Mantém, bota música em casa, chega lá, bota um Beethoven. Ah, mas eu não gostava de música clássica, então bota lá o Vinícius de Moraes, bota o Tom Jobim, bota Martim da Vila. Quer dizer, Martim da Vila é um dos maiores enviados que nós temos na área dele. E o outro chega em casa, tu está lá, tu está estudando, e está tocando o Martim da Vila, o espírito ali se roubar. Está alegrinho, é o ambiente dele, tá certo? Agora veja, você está dando apoio, bons pensamentos, não olha retrato, vai lá, faz uma moldura, bota o retrato da pessoa, mas não olha o retrato para atrair. Olha ele morreu, olha o que Deus fez com ele, por que ele fez isso comigo? Isso é um inferno. Atrai a pessoa para nada disso. O retrato é para lembrar, olha como ele estava bem, bacana. Puxa, agora deve estar melhor na espiritualidade. É assim, pensamento positivo. Igualzinho que a gente faz com um doente no hospital, nós temos que ter essa positividade. E como é que acontece? Quando a desencarnação, que eu falei que a pessoa dorme, quando ela começa a despertar, aí vem espírito, é sempre da grandeza de Bezerra de Menezes. São sempre espíritos superiores, é que apoiam essas entidades. É aí que vai dar as primeiras informações, é aí que vai começar a ver a desencarnação de fato. É aí que vai levá-los em ambiente, dependendo, que pode ser ambulância, que pode ser em transporte de animal, ou que pode ser em transporte aéreo, levar a pessoa para determinadas colônias, para passar um período necessariamente de, às vezes, de meses, de repouso, de preparação, de estudo, de compreensão, porque eles são não. Tá certo? E só depois de bem preparado é que vai voltar para visitar a família. Mas a ligação telefônica continua. Então a família tem que alimentar com fluidos positivos. Porque senão aqueles fios telepáticos que você está ligado à mãe, está ligado à filha, está ligado à esposa. Esposa, você se liga tanto que tu deixa pai e mãe para viver com ela. Olha que ligação. Então na hora que ela emite um pensamento para você, vai, está ligado. Então tem que mandar um pensamento positivo, pensar até em arrumar outra. É uma boa. E eles correm atrás para você casar. Aliás, o homem tem que casar. O negócio de homem ficar viúvo, só evoluído. Tem que namorar, casar. O homem não sabe viver sozinho. Eu tinha um que desencarnou e eu cheguei e fiquei preocupado, liguei. Não, desencarnou não, ele sumiu. Eu fiquei preocupado, liguei para ele para saber o que está acontecendo. Os filhos me trataram mal, até que eu insisti depois, né? Onde está o fulano? Foi para Recife. Aí eu peguei e liguei lá, naquela época tinha de pedir a telefonista, ajuda, procuraram o nome dele, acharam o telefone, eu liguei, falei com ele, ele atendeu. Eu falei, meus seus filhos não me deram as informações, eles estão todos chateados comigo. Por quê? Porque um mês depois eu casei. Mas você acha que eu fiz errado? Eu falei, não, olha só, Jorge, eu ia procurar minhas coisas no armário e não achava.
Queria encontrar minha meia, não achava. Um pé estava lá, um pé estava lá. Então ele enrolou tudo agora, essa que eu casei, ela falou, tudo enroladinho. Então casa pelo menos para arrumar tua meia. Senão você vai ser um cara chato. A vida é normal, a vida é alegre. Ele está querendo fazer uma pergunta e depois eu acho que eu vou passar para ele para ele enviar, tá? Ele vai ficar ali fora para autografar o Só a filho, pergunta mas eu dele. posso conversar com ele lá fora depois. Pode não, senhor. Ele Bom fala dia. assim. Pode ir. Se nós estamos voltando à gastronomia, como o senhor estava explicando, se eu tenho um alimento, determinado alimento, e eu sei que aquele alimento já me basta para me alimentar, mas não sei nem dizer qual seria a palavra correta, se eu pego, por exemplo, e mato um animal, simplesmente pelo prazer de comer aquela carne diferenciada, mas eu tenho uma carne que me alimentaria aqui, eu estaria fazendo algo errado? Veja, nós temos que levar isso tudo assim em consideração. Tudo tem que levar em consideração o nosso nível. Porque a mesma coisa seria com frango, a mesma coisa seria com peixe, a mesma coisa seria com uma ovelha. Eles têm que morrer também. A mesma coisa é com a cenoura quando você arranca, a manga quando você puxa, ou o alface quando você tira do pé. É a mesma coisa. Tá certo? Agora, nós temos que ver até onde que vai o seu grau instintivo de só querer viver para aquilo e sem aquilo você não é feliz. Até onde que vai o seu grau de querer também destruir a natureza. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Temos que ser educados. Seria um animal em extinção, no caso. Animal em extinção, então, veja bem, aí não é nem só um problema de desejo de comer aquela carne. Animal em extinção é crime. Tanto que quando eu coloco no livro a receita do tatu do Dr. Bezerra gostava, na época não era o normal no Nordeste, quando ele vivia no Nordeste, bota nota de rodapé. Hoje o tatu está sob proteção, é até o símbolo da nossa Copa do Mundo. Né? Hoje o tatu bola está sob proteção, acabou. Então, matar um animal que está sob proteção, só em situação de guerra, de necessidade, é crime. Tá certo? Muita paz, eu queria agradecer o carinho de vocês. Tá?